E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, Geografia. Vamos para mais uma videoaula e nessa semana a gente aborda o último tema do semestre, que são as comunicações. A gente fez uma abordagem geral a respeito das vias de transporte e fechamos agora com os mecanismos e a importância das comunicações para a humanidade. Aqui a primeira imagem mostra uma evolução das formas de comunicação na década de 50 até agora, mas eu quero chamar a atenção aqui, porque para em 2005, não é bem agora, né, em 2005, e se você olhar para esses aparelhos de 2005, vocês vão entender que eles já estão obsoletos. Então o que é tido como moderno hoje, daqui a 10 anos, vai ser obsoleto com certeza. O aparelho mais top que você usa hoje, quando estiver lá em 2030, ele vai ser quase que peça de museu. Tá certo? A evolução vai nesse sentido. Essa lógica de comunicação acontece quando alguém emite algum tipo de informação e alguém recebe. O que emite é o emissor, o que recebe é o receptor. Agora, quando a gente pensa em telecomunicação, e as telecomunicações evoluíram muito com toda a tecnologia, a globalização econômica e industrial, enfim, tem que ter um aparelho, porque isso gera uso de tela, né? Telecomunicações. E aí, nesse sentido, os dados que são emitidos passam por uma decodificação até chegar no aparelho, que passa por outra decodificação até chegar na recepção. O receptor absorve a informação, devolve na forma de resposta e vira o feedback para o emissor. Essa aplicação, por exemplo, vai ser muito importante quando um jornal vai emitir uma notícia qualquer e você da sua casa assistindo televisão absorve essa notícia e responde de diversas maneiras. Ou quando um anúncio é feito no celular, no computador, na televisão, não sei, e aí você recebe esse anúncio na forma de propaganda. Nós vivemos a geração da informação, mas infelizmente também vivemos a geração da desinformação. Quando a informação errada é propagada como se fosse certa, muita gente absorve isso. Com essa revolução científica e informacional da globalização atual, eu posso falar para vocês que, em relação à importância, as telecomunicações vão ser muito mais importantes na hora de pensar na localização de uma empresa do que, por exemplo, os recursos naturais ou a presença de mão de obra, como foi no passado. Tá certo? Os meios de comunicação são artifícios que permitem a comunicação entre pessoas e este processo, ao longo da história, ele vai evoluindo. Desde a pintura rupestre lá no passado, do homem das cavernas, passando pelos índios que faziam fumaça ou tocavam tambor para passar alguma imagem para alguém, ou quem tocava um sino, enfim, soprava um chifre, uma espécie de berrante para passar alguma informação, ou nos mecanismos de informações que são universais, como um SOS, onde você vê isso, você vai entender que isso aqui é um pedido de socorro. Nos sinais que são feitos nas libras, né, na língua brasileira de sinais, ou num sinal qualquer numa mesa de truco que você passa e o seu parceiro entende, enfim, os adversários não percebem. Essa evolução, essa revolução das comunicações acompanham, lógico, o desenvolvimento tecnológico. E aí eu quis pontuar aqui para vocês um pouquinho dessa escala de evolução. Claro que a gente nunca contempla todas as perspectivas, porque são várias, mas eu coloquei aqui, por exemplo, o ponto-correio, que levava a correspondência no passado, ou o telégrafo, onde através de impulsos passava-se o código Morse e pessoas aprendiam isso no passado. Também falando de um passado um pouquinho mais recente, o uso do rádio de pilha, até hoje tem, né? Mas não é tão usual mais. Ou dos primeiros telefones, aqueles aparelhos fixos, bem rústicos, que hoje são peça de museu. O uso do fax, já um pouquinho mais recente, mas que já está entrando em desuso também. Hoje você digitaliza uma imagem e manda por e-mail, manda pelo WhatsApp. Antigamente você fazia assim para o seu documento aqui sair impresso para o outro lá, por meio do tal do fax. Os jornais impressos, os computadores, os aparelhos celulares simbolizam o que há de mais atualizado nesse segmento aí de comunicações, certo? Pessoal, o IBGE fez uma pesquisa por amostras
de domicílios e pessoas, e entre 2007 e 2019 apresentaram para nós o panorama das comunicações no Brasil. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, por quê? Porque o tema comunicação e telecomunicação em especial ganha relevância a partir desse ano, já era relevante, mas ganha mais relevância por conta do coronavírus. E aí o fato de as pessoas ficarem muito tempo em casa, ou pelo menos tinham que ter ficado, né? Mas enfim, em alguns lugares ficaram, e isso no mundo inteiro, fez com que o uso desses mecanismos de comunicação para aproximar pessoas distantes se intensificasse. A questão dessa videoaula nossa, ou das aulas ao vivo, ou as perspectivas de comunicação que se tinha e que se tem agora com relação a parentes que estavam distantes e não podiam visitar uns aos outros, ou a compra usando a internet, pedindo para que entregasse na nossa casa, enfim, tudo isso intensificou a importância do uso das telecomunicações e dos meios de comunicação de um modo geral. Por isso eu quero partilhar com vocês o panorama do uso das comunicações no Brasil, de acordo com o IBGE. Aqui está o link onde eles publicaram essa pesquisa e partilharam com o povo brasileiro, certo? Começo dizendo para vocês que lá em 2010 já existia 1.059 aparelhos para cada 1.000 habitantes. Hoje, 2020, e esses dados aqui são de 2017, né? Lugares como o Distrito Federal, por exemplo, já apresentavam 1.596 aparelhos para cada 1.000 habitantes, ou seja, mais celular do que gente. Com relação aos telefones fixos, 220 para cada 1.000 habitantes, o que é muito para a lógica brasileira, certo? Agora, também tenho que dizer para vocês que essa distribuição, considerando as regiões, ela não é homogênea, ela é bem heterogênea. Por exemplo, lugares como o Nordeste, e aqui eu tenho o Maranhão como referência, apresentou na mesma data do Distrito Federal apenas 99 telefones fixos para cada 1.000 habitantes, apenas 683 aparelhos móveis celulares para cada 1.000 habitantes. Pessoal, o Maranhão hoje ele está com menos aparelhos por 1.000 habitantes do que o Brasil há 10 anos atrás. E essa lógica do Maranhão, por certo, ela deve se replicar em outros estados nordestinos próximos ali, ou até da região norte, certo? Se eu penso em domicílio, domicílios em que havia utilização de internet, porcentagem. No Brasil, 74,9% dos domicílios, ou seja, 3/4 dos domicílios brasileiros, tinha acesso à internet. Na zona urbana, 80%, na zona rural, 41%. Agora, compara as regiões. Por exemplo, na zona urbana, a região que mais apresentou domicílios com acesso à internet, 83,2%, foi a região centro-oeste. Aí nós temos lá a região sudeste, 83,1%, a região sul, 80,3%, norte, 80%, nordeste, 73%. Na zona rural, a região que mais apresentou domicílios com acesso à internet foi a região sul, 53,1%. A região que menos apresentou foi a região norte, 27,3%. Aí eu te pergunto, qual é o motivo que leva a zona rural da região norte a ter menos acesso à internet? Lógico, pessoal, a falta de acesso ao serviço mesmo. E essa falta de acesso pode ser porque simplesmente não tem sinal ou porque é caro. E aí vamos lá, domicílios em que não havia utilização de internet, porcentagem, pensando em motivos. Falta de interesse em acessar a internet é o principal motivo, tanto na zona rural azul quanto na zona urbana vermelha. Falta de interesse em acessar a internet. Aí você vai pensar naquelas pessoas que não querem aprender, porque são mais velhas ou porque são mais do interior, mais matutas, não sei. O fato é que falta de interesse é o principal motivo. Aí pensando em zona urbana, nenhum morador sabia usar a internet. Serviço caro. Equipamento eletrônico é necessário para utilizar, caro. E aí a questão social reflete aqui. Imagina hoje,
com essas videoaulas acontecendo e sendo a única perspectiva de educação para muita gente, essas pessoas que não têm acesso à internet porque o aparelho é caro, porque o sinal é caro, porque o sinal não chega, não estão estudando. E aí, quando se fala em adiar Enem, a gente consegue entender mais ou menos por quê, né? Porque está uma situação meio que desigual em relação àqueles que têm acesso e àqueles que não têm. E tem muita gente que realmente não tem. Mas tá. Entre os motivos, então, está a falta de interesse, nenhum morador sabe usar, serviço caro para ter acesso à internet, a questão da ausência de sinal, equipamento caro e tem outros motivos aí também, enfim. Certo? Pessoas que utilizaram a internet, porcentagem, ano 2016, 2017, aqui eu tenho uma comparação, 16 azul, 17 vermelho. No Brasil, a gente percebe que houve um aumento no número de pessoas que passaram a utilizar a internet. Aqui é pessoas, não é mais domicílio, tá? Na região norte aumentou, no centro-oeste aumentou, no sul aumentou também, no sudeste, no nordeste. Só que no caso do nordeste, mesmo tendo aumentado, menos de 60% das pessoas falaram na pesquisa que não têm acesso à internet, que não utilizam. Imagina um lugar em que 4 em cada 10 pessoas não usam a internet. E aí, se eu pensar que a internet é acesso à informação, né? Acesso a entretenimento, acesso à perspectiva de clientela para quem trabalha e pode usar o WhatsApp ou um perfil no Instagram, por exemplo, tem muita gente aí que está atrás em relação a outras regiões. Situação do domicílio e sexo. Aqui chama a atenção o fato de que as mulheres, tanto na zona rural, muito mais na zona rural, e na zona urbana, utilizam mais internet do que o homem, do que os homens, né? 41,9 a 36,3, 74,9 a 74,6. Com relação aos equipamentos que são mais utilizados, a gente tem a seguinte situação. De 2016 para 2017, a telefonia móvel, o celular, teve um aumento no número de aparelhos. Quase 100%, 98,7% das pessoas que utilizam a internet dentro do domicílio usam por meio do celular. Microcomputador houve uma queda, 57,8 para 52,3. As pessoas têm utilizado cada vez menos o computador mesmo, né? Por conta dessas videoaulas aí, aumentou um pouquinho o uso, provavelmente. Isso refletiria numa pesquisa recente, mas geralmente opta-se pelo celular pela facilidade de levar o celular onde você está. E um computador já não é assim, né? Notebook talvez, mas um computador inteiro não. Aquele de 3 peças, teclado, CPU e monitor. Televisão, galera. Com relação à televisão, houve um aumento de 11,7 para 16,1 do número de pessoas que passaram a ter acesso à internet nos domicílios utilizando a televisão. E isso se justifica pelo fato de que as Smart TVs estão cada vez mais baratas e a concorrência deu uma diversificação dessa perspectiva, certo? Com relação ao tablet, a gente vê uma queda. E essa queda está associada muito ao aumento do uso do telefone celular. Beleza? Avançando então, nas residências em que não havia utilização de internet, os principais motivos foram, aí pensando em domicílios, falta de interesse, já falamos, nenhum morador sabia usar, serviço de acesso caro, aparelho caro, falta de acesso ao sinal e outro motivo. Dentre os motivos utilizados pelas pessoas que diziam não utilizar o aparelho celular, 4 motivos se destacaram. Primeiro, o preço. Né? Aparelho muito caro. Não é todo mundo tem condição de comprar. Costumavam usar o telefone de outra pessoa. Então, se eu estou na minha casa e eu uso pouco, e quando eu vou usar, eu posso pegar o do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, enfim, e geralmente é pai e mãe para filho, ou neto, pegando o telefone da avó, uma coisa assim, quase um quarto das pessoas que não tinham
acesso a um aparelho celular próprio, utilizavam de alguém. Falta de interesse em ter telefone celular, 21%. E por fim, aqueles que alegavam não saber usar, 19,4% daqueles que não têm acesso ao celular. Domicílios com telefone móvel celular e com telefone fixo. A gente vai entender o fixo convencional aqui de vermelho e o móvel de azul. 93,2% dos domicílios entrevistados alegaram ter um telefone celular ali dentro. 31,5% alegaram ter um telefone convencional fixo. Certo? Pensando no panorama das regiões, a região sul e centro-oeste, centro-oeste primeiro, são as que mais destacam no uso da telefonia celular em domicílio proporcionalmente à população da região. Se eu pensar em números inteiros, o sudeste sempre vai ter muito mais, né? Mas olha lá, centro-oeste 96,9%, sul 95,4%, sudeste 94,4%, nordeste 89,9%, norte 89,7%. Com relação à telefonia fixa, aquela do telefonezinho do fio, tal, enfim, a gente tem aí o grande destaque para a região sudeste. E o uso quase inexistente, uma pessoa em cada 10 na região norte. Tá certo? Quase ninguém mais quer ter telefone fixo, né? Mesmo porque a telefonia celular hoje oferece a perspectiva do pré-pago, do pós-pago, dos planos, e aí junto com a perspectiva de ligação você pode mandar torpedo, pode passar SMS, pode entrar na internet, enfim, telefone fixo realmente está entrando em desuso, né? Até para a questão comercial. Próxima análise, televisão em quase todos os domicílios, só que cerca de 6% das residências que foram auferidas lá na época de 2007 tinha sinal analógico. Hoje não tem mais, galera. Por quê? Porque o sinal analógico ele foi desligado em 2008 e a partir daí foram distribuídos aparelhos gratuitamente para as pessoas de baixa renda para que elas pudessem fazer a conversão do sinal analógico em digital. Mas vamos lá, domicílios com televisão por tipo. O azul significa televisão de tela fina. O vermelho, televisão de tubo, aquelas televisões mais antigas. E aí vamos fazer a amostragem aqui por região. Na região norte, 40,4% das pessoas entrevistadas disseram que os domicílios apresentavam televisão de tubo. 59,6% televisão fina. O que também pode ter sido o fato de que tem gente que tem a televisão mais nova e tem a antiga no mesmo domicílio. Pode acontecer, tá? Com relação a essas televisões de tubo aí, a região Nordeste foi a que mais apresentou. Agora chama a atenção a região Sul. 41% dos entrevistados, dos domicílios entrevistados, né, das pessoas nos domicílios, disseram ter televisão de tubo em casa. E aí, por exemplo, imagina que na sua casa não tenha, na minha não tem. Por que as pessoas mantêm isso? Talvez por um valor sentimental, né? Televisão antiga, essa coisa toda. Acompanhou a família há muitos anos. Quando a gente pensa em televisão de tela fina, no Brasil 69,7%, mas pensando em regiões, o grande destaque é o Sudeste, 76,5%, e a região que menos tem também é o Nordeste, 58%. E aí, claro, galera, televisão tela fina em relação à televisão de tubo tem uma imagem melhor, né? Em termos mundiais, aí comparando o setor de telecomunicações brasileiro com o de outros países do mundo, de alguns países na amostra, né? Eu devo dizer para vocês, e aí que não é mais pesquisa do IBGE, isso aqui é do livro mesmo, que o Brasil está numa situação intermediária em relação aos países que mais utilizam e os que menos utilizam. E aqui a gente tem a comparação entre Argentina, Bolívia, Brasil, China, Dinamarca, Estados Unidos e Etiópia. Eu sempre quero pegar com vocês a nossa análise do Brasil, a Etiópia aqui embaixo, a China e os Estados Unidos. Número de telefones fixos por 1.000 habitantes. Os Estados Unidos, muito mais ricos, né? 491 por 1.000. O Brasil, 220. A Etiópia, 11.
A China, que está numa emergência, 220 igual ao Brasil. Telefones por 1.000 habitantes, agora telefones celulares, Brasil 1.059, mais de um celular por habitante. Se eu comparar com a China, 643, uma situação inferior à do Brasil há 10 anos atrás. Estados Unidos, 907,7. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, nos Estados Unidos eles são muito mais ricos do que no Brasil. Por que que lá não dá nenhum para cada habitante? Galera, porque lá eles têm outras perspectivas. Eles compram outros tipos de aparelhos para se comunicar, enfim. Não precisa ficar preso necessariamente à questão do celular. Tá? Etiópia 78, olha como na Etiópia a coisa é devagar, né? Número de computadores por 1.000 habitantes. Etiópia 3,9. Estados Unidos 762. China 42. Olha como a China ainda é um país rico na economia, mas pobre na sociedade. Brasil 160, a gente perde feio, por exemplo, para a Dinamarca. Tá? Bolívia 24, Argentina 97. Número de usuários de internet por 1.000. Aqui no Brasil são 336,7 usuários por 1.000. A fonte também é IBGE, tá? Mas esses dados, como eu disse para vocês, são no livro. Os Estados Unidos, 797. A Dinamarca tem mais, 861. A Etiópia, pessoal, 5,4. Usuário de internet na Etiópia é coisa raríssima. Quem tem computador também, quem tem telefone fixo também. Celular tem um pouquinho mais, mas isso mostra basicamente a miséria a qual aquele país é submetido. E aí, para encerrar essa nossa análise, isso aqui também eu extraí do livro, a gente tem aqui uma comparação do fluxo de telefonemas internacionais de vermelho, do tráfego aéreo de azul, mostrando como a coisa evoluiu de 1960 para o ano 2000. E essas linhas mostram isso aí com as linhas intensificadas e o fluxo aumentado no segundo mapa, certo? Nunca experimentamos uma comunicação tão rápida e efetiva como a que é proporcionada pelos meios tecnológicos atuais. Aos poucos, as restrições de participação em uma sociedade globalizada e integrada, tais como o tempo, a distribuição geográfica e a distância, têm sido abolidas. Nesse sentido, as tecnologias de informação proporcionam, hoje, a mais vasta possibilidade de participação global e acessibilidade pessoal ou empresarial. Ou seja, os meios de comunicação aproximam pessoas. As vias de transporte aproximam lugares. Mas também posso falar o contrário. Os meios de comunicação aproximam lugares e as vias de transporte também aproximam pessoas. Por isso que essas duas temáticas estão relacionadas e fazem parte do capítulo só. Beleza? Galera, eu paro por aqui então. As dúvidas a gente tira na aula ao vivo. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus.